a partir de hoje, é lógico, para um novo nível de entendimento, não só da guerra espiritual, mas de como Deus age, né, na vida do seu povo através da ação do Espírito, é lógico, dos seus anjos. É um tempo de guerra. É um tempo do espírito de enchimento, mas também é um tempo de sermos guerreiros, sermos soldados, né? Essa não vai ser a visão da igreja no ano. A visão da igreja ela é macro, ela é dinâmica, ela está ligada a muitas coisas. Mas nós sentimos no espírito que é tempo de nós nos arregimentarmos, nós buscarmos mais de Deus, porque algumas coisas que estão sendo impedidas na minha vida e na sua estão sendo impedidas por demônios. Como assim, pastor? Não se preocupe que você vai aprender. Fica tranquilo. Algumas respostas que não chegam, elas não chegam porque tem principados, tem potestades segurando. Quem já leu o livro de Daniel sabe disso. Quando o anjo vem falar com ele, diz: homem de fé, de oração. Deixa eu te falar, Daniel, as tuas orações já foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel ora e jejua para que a resposta chegue. E ela chega. Deus vem dando entendimento ao longo do tempo nas Escrituras de que nós travamos uma batalha espiritual. E durante muito tempo a igreja foi omissa. E é interessante o que eu vou dizer para você. Na década de 80, na verdade, desde os avivamentos, século XIX para cá, Deus vem trazendo entendimento dessa guerra espiritual. Foram levantados muitos homens e mulheres de Deus extraordinários. Mas eu observo que nesses últimos dias, eu vou dizer para você, sabe, virando o milênio, 2000, coisa foi, né? Parece não, foi liberada uma ação de demônios, de engano como nunca. O avanço da tecnologia, né? A substituição da comunhão com Deus por essas coisinhas e tantas outras. Netflix, não que seja pecado, né? Não que. Calma. Né? Mas o entretenimento em excesso vem mornando a igreja. E eu acho base bíblica para te dizer que isso é muito bibliânico. Misericórdia. Orem por mim, porque esse negócio aqui não é de Deus, não. Até meio-dia para tomar, mas vamos embora. Aleluia. Deixa eu respirar. Nós achamos base bíblica para essa compreensão de que os últimos dias serão tempos custosos, difíceis, penosos. Não serão tempos fáceis. Demônios serão liberados como nunca. E eu observo que a estratégia de entretenimento é terrível. Leonardo Ravenhill e David Wilkerson, dois homens, né, da década de 40, 50, 60, 70, 80, 90. O Wilkerson morreu, acho que ele tem 14 anos por aí, David Wilkerson. Leonardo Ravenhill tem muito mais tempo, que era bem mais velho. Mas eles já diziam, já na década de 70 para 80, olha, dizer, o maior inimigo da igreja vai ser o entretenimento. Não levaram os velhinhos a sério, não. Muitas igrejas fecharam as portas. Eu me lembro que um grande homem de Deus, que era um profeta no nosso meio, na década de 80, nas comunidades, disse nitidamente em uma das suas últimas falas. Ele veio dos Estados Unidos, começou a se mover de comunidades no Brasil, uma história linda, né? Linda, 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 que a gente de vez em quando está contando como é que surgiram as comunidades, esse movimento de comunidades no Brasil, é muitas comunidades. E esse homem veio de lá para cá, debaixo desse movimento, que um dia eu vou contar com mais calma, chamado Chuvas Seródias, e ele veio ajudar aqui, foi trazido por Deus, o Jack Shisley.
E ele disse em uma das suas falas: por favor, não importem o lixo da minha nação para cá. Vocês vão destruir a igreja brasileira. O que é que aconteceu? Exatamente isso. Muito movimento, muita coisa. Nunca se viu tanto evangélico, mas eu digo que são crentes nominais. São crentes genuínos. Sobra nada. Não sobra nada. Porque as estatísticas são pesadas. Eu já conversei com pessoas da área. 90% a 80% dos hospícios estão tomados por pessoas que já foram filhos de pastores, líderes de igreja, já passaram por igreja. Peraí, por que isso? Nós precisamos tomar cuidado. Como é que nós vamos lidar com essas situações? Como é que nós vamos lidar com isso? A igreja, ao invés de ter sido uma referência para as pessoas, ela foi uma desgraça. Ao invés da igreja ser um instrumento de bênção, ao invés dela ser abençoadora, ela tornou-se um estorvo. E isso é guerra contra os santos. Que livro extraordinário. Preocupe não, que muitos já estão lendo, eu vou passar, vou divulgar em PDF para a maioria das células para você. Você precisa mergulhar nesse livro com força. Rapaz, é um dos maiores livros realmente de guerra espiritual. Eu já li muitos livros de guerra espiritual, mas como esse, que verdades extraordinárias. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pastor aqui falando, glória a Jesus, amém. Gente conversando, vamos lá, gente, focar na palavra. Aleluia. Só vou falar quando todos estiverem bem tranquilos agora. Tem gente conversando, aí eu olho daqui e atrapalho um pouco. Nós queremos praticar a guerra espiritual, mas muitas vezes nós perdemos o foco. Vou dar um exemplo clássico. Quando você vier para uma reunião, venha focado. Não venha só no automático. Eita, vou ter que ir para o jejum dia de sábado. Venha com aquela expectativa de que Deus vai falar alguma coisa. O que é que Deus vai falar para mim? Quando você vem no automático, desinteressado, está dizendo assim para Deus, mais uma reunião, mais um jejum. Acho que não vai ter nada lá não para mim. Vai ter alguma coisa, eu duvido. Quando eu vou para uma conferência, eu vou numa expectativa. Eu fui para uma das maiores conferências. Quando eu falo uma das maiores, não é em número, é em palavras que eu já pude desfrutar. Fui em muitas. Mas essa do Larry Stockstill, né? Que pastor extraordinário. Rapaz, esqueci o nome do livro do homem lá. Um Homem Exemplar. Quando eu li esse livro, eu comecei a me esmurrar. Eu disse, eu não sou crente. Quem leu esse livro, Um Homem Exemplar? 1, 2. Que livro! Eu comecei a me esmurrar. Aquela história que eu contei do carrinho de supermercado, é isso aí. Ontem, eu fui comprar aqui nesse supermercado aqui próximo, não o Mateus, o outro que tem lá na frente. E quando eu cheguei, todas as vagas estavam ocupadas. Só tinha uma desocupada, cheia de carrinho. Me prejudicou. Me bateu uma raiva tão grande. Aí o que você acha que o diabo vai fazer nessa hora? Parabéns, porque você é um homem diferente. Que adianta você estar fazendo isso? Quem recebeu a visão? Não é o que as pessoas fazem, é o que você faz que vai contar na eternidade. Jesus deixou de amar Judas? Sim ou não? Até o fim ele o amou. Não era sobre Judas, era sobre Jesus. Fala para o seu irmão assim: não é sobre as pessoas, é sobre você. Então enfia esse dedão, enfia esse dedão na cara do capeta quando ele tentar te desconstruir. Rapaz, eu fiquei tão chateado. Primeiro que eu estava atrasado, precisava vir para a reunião aqui. Tal. Não, foi ontem. Eu fui comprar no supermercado. Aí eu, pelo amor de Deus. Que eu parei assim, eu falei, não. Aí peguei meu carro e saí manobrando para estar num outro lugar aqui.
Mas quando eu pego meu carrinho, que eu vou para o estacionamento, boto minhas compras, eu volto e deixo ele lá. Não sei se alguém já fez compra aqui comigo, mas já deve ter observado isso. Meu filho Daniel, que vai comigo sempre, e está na mesma pegada, aleluia. São pequenos detalhes. E eu vou começar quase que a nossa EBPFAL por aqui. Queremos ser homens de Deus, queremos ser mulheres de Deus, queremos crescer. Chegamos na igreja pequenininhos, muitas vezes. Muitos até no bucho da mãe, como meu filho, como minha filha e outros que estão aqui. Nós queremos ser homens de Deus e mulheres de Deus. Queremos muito de Deus, mas não queremos cumprir princípios primordiais para a guerra. Eu quero que você anote essa frase para nunca mais você esquecer. Ela não é de ninguém, ela é de autoria minha mesmo. Para você fazer guerra espiritual, você tem que cumprir princípios essenciais, primordiais. Para você entrar na guerra espiritual, para você fazer guerra espiritual, antes disso você tem que cumprir princípios primordiais, essenciais. Não entre numa guerra espiritual, ou não entre numa batalha, ou não pense que você vai fazer e acontecer, ser aquele homem de Deus e mulher de Deus, sem primeiro você cumprir princípios. Sabe por quê? O diabo vai se alimentar da sua natureza. Eu vou contar essa história com temor e com tremor. Uma grande mulher de Deus chamada Aimee Semple McPherson, quem já ouviu falar nessa mulher? Fundadora do Evangelho Quadrangular, década de 40. 30 para 40. História. São missionários em outro país, se eu não me engano, na Rússia. Seu marido sofre de uma grave doença. Morre cedo. Ela fica cedo viúva. Novinha, 20 e poucos anos. Fica triste com Deus, fica decepcionada com Deus. Porque ela esperava muito de Deus e não aconteceu. E aí, de repente, Deus se revela para aquela mulher. E começa a incomodá-la, dizendo que é ele que ela quer na obra. Não é que não era o marido. Mas em meio a tudo aquilo que o diabo aprontou, eu entendo que Deus falou, a minha obra não vai terminar aí. Deus é misericordioso. Incomoda aquela mulher, incomoda num nível tão grande. Eu estou encurtando a história, né? Estou fazendo uma sinopsezinha bem rápida. E aquela mulher, então, fica tão angustiada com essa chamada de Deus que ela decide não querer fazer a vontade de Deus. E segundo sua biografia, leia, está no Google, leia. Ela quase morre. Ela adoece de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que ela quase morre. Aí é quando ela decide fazer a obra de Deus. Então tá bom, Senhor, eu vou para não morrer. E vai. Só que Deus derrama uma unção tão grande sobre aquela mulher, de curas e milagres, que foi uma coisa assim, sobrenatural. Mas infelizmente, eu particularmente acredito, lendo e relendo e lendo de novo sua história, né? Que eu não posso dizer, não, foi culpa dela, ela que não quis. Eu não sei se teve alguém com coragem o suficiente para chegar, homens de peso. Não sei, eu não, sinceramente, na eternidade tem muita história que eu vou querer saber de Deus. Mas ela perde a essência e começa a meter os pés pelas mãos. Demônios começam a aturdir aquela mulher de uma forma tão grande que ela começa a tomar psicotrópicos pesadíssimos para dormir. Eu imagino o nível de pressão que aquela criatura não deve ter recebido. Uma mulher de 30 e poucos anos, sabe, com um ministério pujante, treinando pastores para enviar para o mundo inteiro. A igreja tornou-se uma igreja milionária, reconhecida. Era uma coisa assim tão gigante. Eu digo, meu Deus, como é que uma criatura daquela teve essa estrutura? Quem sou eu para julgar a irmã? Alguns dizem até que ela não está no céu. Quem sou eu? Entra num relacionamento louco. Finge a sua morte. Você sabe, né? Finge a sua morte. Porque tem uma paixão que muitos não aceitam, foge com o cara para um outro país. Pastor Bas leu a história, sabe? Então é louco. Tem muita coisa que eu digo, rapaz, a guerra espiritual, olha aqui nesses dias. Eu louvo a Deus por ele não me ter me dado algumas coisas antes, porque eu não teria a maturidade que tenho hoje. E mesmo assim ainda é pesado. Nós não podemos entrar na guerra espiritual de qualquer jeito. Não podemos. Nós vamos. Isso é a história dela.
A história da Azusa, a história da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, do qual derivou a Assembleia de Deus e tantas outras denominações extraordinárias. Meu irmão, 10, 15 anos depois, é uma bagunça tão grande, é tanto racha, por conta da segregação racial, por conta de ideias que não tem nada a ver. Ó, e tem coisa louca ainda na internet, dizendo que os caras que fundaram eram tudo maçom. Eu vi um doido um dia desse dizendo. Foi tudo fundado, baseado em cima da própria, até da Ku Klux Klan. Eu falei, esses caras tão doidos, velho. Que viagem é essa? Você precisa ter cuidado. Eu fui lá e mandei um comentário de um doido desse. Falei, velho, tu foi arrumar essa ideia onde? Me prova. Que os caras são malucos. Então, cuidado com o que você ouve na internet, senão você viaja. Meu irmão, esse avivamento da Azusa foi extraordinário. Se teve alguma bagunça lá, problema. Você tem noção de onde Lake passou por lá e foi para a África. Quando eu estive na África, eu vi a igreja da qual ele, uma das igrejas ali, a igreja da montanha, uma coisa gigante, gigante, gigante. Vários homens e ministérios saíram dos lombos de John D. Lake, que foi fruto da Azusa. O avivamento o avivamento galês, através do Finney, Charles, o Ivan Roberts, muitos saíram da Azusa para aprender, e quando voltaram, voltaram com esse fogo e estourou. Então, um avivamento completando o outro. Tiveram coisas loucas? Sim. Muita coisa erradíssima. Meu irmão, hoje já era. Eu estou falando sério o que eu estou dizendo. Era para estarmos com dezenas de igrejas nessa cidade. Muitos outros pastores levantados. Homens e mulheres de Deus. Mas o diabo não vem brincando, não. Ele vem com fúria. Gerando sentimento em um, gerando sentimento em outro, tirando, levando para fora e trazendo. É madeira. Agora, imagina você, como líder, ter o equilíbrio de segurar essa onda. Porque vocês já me ouviram dizer que eu quis abrir várias vezes. Porque eu digo, Deus, é muita desonra. Teve um irmão uma vez num culto chorando, me abraçou, há uns 12 anos atrás, a gente nem sonhava em estar aqui. Ele me abraçou, me beijou e disse, pastor, como é que você aguenta tanta traição? Eu falei, descansa o coração. Eu sei que não é fácil. Mas vamos continuar, porque esse negócio não é meu nem teu. Até hoje ele ainda fala, amém, porque o Senhor perseverou. Está no nosso meio, graças a Deus, até hoje. Mas não é fácil. Guerra espiritual, você tem que ter maturidade. Quem é casado? Vamos lá para o âmbito do casamento. Meu irmão, continuar com a mesma mulher, continuar com o mesmo marido. 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Não quero gastar muito cartucho, que amanhã a gente tem que falar muito sobre isso, né? Um tal mal. Você é beneficiado porque vai ver ouvir duas vezes, amém? Duas vezes você vai ouvir hoje e amanhã, e recebe mais. Então, manter a estrutura, um padrão de casamento, onde crises loucas e alopradas. Eu vivi uma coisa tão louca, e ele sabe que eu não vou acrescentar e diminuir uma vírgula. Ele sabe. Poucos dias antes da morte da minha mãe, eu estava orando e dormindo, e orando pela cura dela. Aí, já para dormir, pastor Boaz, já para dormir. Deus, ele sempre faz essas coisinhas comigo, né? Deus é extraordinário. Era como se o meu espírito saísse do meu corpo. Eu estava na sala da casa quando eu olhava um leão que não era um leãozinho bom, não. É que ele era um leão do mal. Como diz, né? Como o leão que ruge buscando a quem possa devorar. Esse leão entrava na minha casa, na casa onde nós moramos. E eu saía disparado, entrava no meu quarto, fechava e gritava para ela: corre! Corre, que tem um leão solto querendo nos devorar. Pai, era um desespero para saber se o quarto da Daniel estava fechado, se o quarto da Débora estava fechado. Só que a presa era meu pai e minha mãe. Eu entendi no outro dia, quando eu me acordei. Foi um desespero tão grande. Eu não consegui vencer a criatura. Minha mãe, poucos meses depois, morre. Aí, alguns anos depois, eu vivo uma das maiores guerras da minha vida. Da minha vida. Olha o sonho louco. Eu estava no meu quarto quando eu abria a cortina que dá para frente, onde está a piscina, lá, o jardim que eu olhava, uma piton. A piton, para quem não sabe, é uma cobra gigante, grande, enorme. Ela não é uma cobra que peçonhenta. Ela é predadora, né? Ela mata por asfixia. Eu entendi o recado. Eles poderiam botar uma jararaca, poderiam botar uma cascavel.
Mas ele me mostra uma piton albina. Tem a foto aí para mostrar aí pro povo aí o tamanho da. De vez em quando a gente tá nos aquários aí, vem uma piton albina gigante, amarelada, gigante. E ela queria se embrenhar na frente de umas plantas que eu tenho, que é o jardim, o muro de plantas viva, que lá não pode fazer cerca, é cerca viva, não pode botar muro de alvenaria. E eu desesperado, meu Deus, essa cobra vai matar, vai entrar em casa. E olha só, eu sabia que ela não ia matar por peçonha, ela ia matar por asfixia. E a morte por asfixia, meu irmão, é pressão. Fala assim pro seu irmão, se ligue. O diabo mata por asfixia. Pressionando. É pressão. Eu dizia, meu Deus, eu não posso. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Aí uma voz, pega o álcool e joga. Eu jogava, só que eu não queria matar as plantas. Tudo profético, né? Eu não queria matar as plantas. Né? Homens são como árvore, né? E eu, caramba, dizia, mas se eu for jogar nela, eu também vou matar as plantas. Aí na hora você não tem jeito, vai alguma coisa, você tem que fazer. E eu decidia jogar. Meti o fogo lá e saia correndo. Não teve jeito. Meses depois, eu recebi uma paulada, eu e minha mulher. Que misericórdia. Foi fácil. Eu queria ir embora. Se vamos embora da cidade, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, chega. Eu falei mesmo, Deus, chega. Vou contar a história que é demorada, alguns já conhecem. Bom, mas passou. Estamos aqui. Oh, perseveramos. Amém? Perseveramos. Glória a Deus. O que vai acontecer mais? O que foi, minha filha? Ah, tá. Tá aí a coisa. Olha. Oh, misericórdia. Vai ser tão grande. Chega a 6 metros de comprimento na fase adulta. É horrível. Era dessa cozinha mesmo, essa desgraça aí. Mata por asfixia. Fala assim pro seu irmão, cuidado. Virão pressões para tentar te asfixiar, matar você. E ele é sujo. É tanta paulada que a gente recebe de um lado, do outro. Em todos os momentos ele vai entrar para tentar te asfixiar, te prender. Eu não sei se eu vou ter que viver mais traições. Eu vou ser muito sincero. Daqui para frente, o que vier é lucro. O que vier é lucro daqui para frente. Mas não é fácil. Você vai viver momentos tensos na guerra. Apocalipse diz que quando você se levanta, já no nascimento de um cristão, lembra? O diabo fez guerra contra a mulher e seus descendentes. Converteu, meu amigo, no outro dia já começa a pancada. É pressão, velho. É pressão. É os amigos ligando. Agora, virou pastor, virou pastora, é. Vai dar teu dinheiro pro pastor, pra pastora, é. Pai do Senhor, irmão, tô tirando onda. É ou não é? Quem já viveu isso? É. Às vezes até a família. Aí, agora é o santão. É o santão. Vagabundo, prostituta, bebia, uma caixa. Agora quer dar uma de bonzinho. Quem já ouviu isso? Misericórdia. É. Tem uns que são tão ousados. Pai, fala com o teu pastor para ser o tesoureiro dele. Ah, sem vergonha. É. Fala com o teu pastor, quero ficar na tesouraria. Eita, pastora Maria, mal sabia eles, hein? Misericórdia. Os nó que tem que desatar. Em suma, é pressão, porque ele é assim. Quem assistiu Nefários? Quem não assistiu está perdendo tempo. Estou assistindo a 9ª vez, comecei ontem. Estou anotando com calma. Amanhã eu vou fazer alguns cortes, viu? Ah, cadê o Bruno? Não sei se está para a turma da mídia, se prepare, porque eu vou querer alguns cortes amanhã de Nefários. Eu vou mandar hoje, é para não ter problema. Pancada. O Jordan já fica assustado ali. Ele pareceu agora um suricato. Levantou o pescoço assim e falou: agora deu. Pois é pressão. Até aí é pressão. Cara, é doideira, velho. Porque, como diz no filme, como diz a Bíblia, a estratégia e o plano deles é introduzir a maldade no maior nível possível, no maior ápice. Cara, que coisa extraordinária.
Quando ele fala, né, ele diz assim, desde o momento que nós fomos criados, aí o cara diz, então você acredita em Deus? Ele, não, calma, não é assim. O inimigo, ele chama Deus do inimigo. Caramba, estou até decorando as falas dos filmes, tudinho. É. Cara, como ele tem ódio? E no momento em que o cara, né? Tô até fazendo aqui já o spoiler do filme. Da segunda morte, né? Que o cara abre os braços e grita. Ele tá chegando no nosso altar, que é um bebê, né? Tá sendo sacrificado na barriga da namorada do cão. Meu Deus, aquilo ali é uma facada no meu peito. Eu falei, Jesus! O inferno se regozija! O inferno tem prazer! Ele está sendo oferecido no altar! Sabe por que aquilo? Que cada criança que nasce pode ser um profeta, uma profetisa e uma ameaça no inferno. Então, quanto menos gente nascendo, tem um negócio que quebrou aqui agora. Quanto menos gente nascendo, quanto menos bebês, mais ele se alegra porque é uma pessoa a menos para ele se preocupar em ser oposição. Só que olha para o teu irmão e diz assim: você nasceu. Não, se você nasceu assim, é assim como eu estou falando mesmo, você nasceu. Aquela cara de profeta e profetisa, fala, você nasceu. Foi uma briga arrochada. Milhões de espermatozoides. Mas tu chegou na frente. Você nasceu. Preste atenção. Seu nascimento não foi por acaso. Ainda que você tenha vivido as piores crises na sua família. Eu estou falando isso aqui, estou arrepiado, porque o diabo quer te desconstruir. Quer dizer para mim e para você que nós não somos nada. Fala assim pro seu irmão, ainda que você tenha feito as piores idiotices, ele continua te amando. O amor dele não vai diminuir, mas responda o melhor possível a ele, dando sentido à sua existência. Dê sentido à sua existência. Pare de ser um problema para Deus. Pare de ser um problema. Pare de se vitimizar. Pare de olhar as coisas dos outros. Deus me deu uma aula essa semana, pastores. Olha, temos 5 sentidos, amém? Amém, gente? Precisa ser pela ordem, vamos lá. Visão, audição, paladar, olfato e... Já diga assim para o seu irmão. O maior órgão sensorial do corpo humano é a pele. Por isso a gente diz, quando você estiver gostando de alguém, não toque. Porque se você der pelo menos um soprinho no ouvido, é muita alegria. É muita alegria. Hã? Dá um soprinho. Já? Hã? E se der um cheirinho no cangote. Ui. Ei, ninguém filma não, porque estão botando um monte de figurinha minha já aí, velho. Figurinha dançando, figurinha não sei o quê. Vai pegar uma dessas assim, velho. Opa! Mas volta, ninguém filmou não. É. Meu Jesus. É mesmo, é? Rapaz, eu vou começar a orar, viu? Deus pesar a mão, tô brincando não, senhor. Fica tranquilo, eu me divirto também com isso. Não, tem gente que fica ali de domingo já aqui, ó. Não veio me dizer, digo, vem sem vergonha pra cá, deixa de ser gaiato. Mas voltando, o maior órgão do corpo é a pele. Quando alguém diz assim, exagero, pode nem beijar. Meu irmão, se você tocando, hein? Você tocou, o negócio já acende? Acende ou não acende? Hein, seu padre, acende ou não acende? Acende. O senhor está dizendo é porque acende. Acende.
É, velho. Então, muito cuidado. Cuidado da forma com que você toca e sente o toque. Vamos lá. Olfato contribui? Para os homens, vixe. Uma mulher muito cheirosa contribui? É um sim tão fuleiro que, pelo amor de Deus, vamos ser honestos. Uma mulher muito cheirosa contribui ou não? Sim. Mexe ou não mexe? Olfato! Gente, eu não vou falar nem da audição. Porque se você sentar ou abrir essa porcaria aqui com alguém do Lufa-Lufa, todo mundo sabe, né? O que é o Lufa-Lufa, é problema só em ouvir. É ou não é? Você pode estar longe, mas se você ouvir, me perdoe, eu tenho que ser muito honesto, amém? Não se escandalize, assim, diga logo assim pro irmão, não se escandalize com o pastor. Mas ele tem que ser muito claro. Basta você ouvir aquele gemido diferente. Já mexe ou não mexe? Não, esse mexe foi muito fuleirinho. Tem muita gente santo demais. Meu Deus, eu tô vendo um monte de auréolazinha já aqui. Você não precisa ver, mas se você ouvir aquele gemidinho diferente, mexe ou não mexe? Pô, fala, velho. Pelo amor de Deus, contribui com eu, me anima também. Então fala pro seu irmão, isso é audição. Aí a gente vai pra visão. Aí lascou, velho. Aí dói. Eu gostei agora. Vixe. Eu tô. Vixe. Todo mundo. Vixe. Vixe. A audição é problema, não é? Ixi, meu pai do céu. Aí quando a gente vai. Eu tô ensinando princípios de guerra. A gente vai começar a entrar em guerra espiritual. Então você tem que começar a anotar esses princípios. Conselho, ouve essa palavra em casa. Corta tudo, acelera louvor e vai logo para ela. Você não perde nem tempo. Não é que louvor perca tempo, não, porque você já vai pegar os princípios. Vamos lá. A Bíblia diz que as janelas da alma são os. Coloca esse versículo, vocês vão trabalhar, viu? De hoje para amanhã, bota a mola aí. As janelas da alma são os. De sorte que se os teus olhos forem. Se os teus olhos forem bons. Bons. Quando a gente olha para essa palavra bons, você pode colocar onde está bons, santidade, se você quiser. Se os seus olhos forem santos, seria o mais proveitoso para o original. Se os seus olhos forem santos ou bons, todo o teu corpo terá luz. Uau! Olha para o irmão e fala: eu declaro luz na sua vida a partir dos seus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Seus olhos são a lâmpada do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os teus olhos forem malignos, diabos, maligno. Se você emprestar os teus olhos para o opositor, para o inimigo da sua alma e da minha alma, todo o nosso corpo, olha só, eu acho isso extraordinário. Ele está falando do seu corpo. Olha o seu corpo, fala assim para o seu irmão, todos os seus sentidos serão trevas. Veja que ele não disse que os seus olhos serão maus. Beleza? Analise. Não é que se os seus olhos forem maus, então você será mau ou o seu olho será mau. Mas é o seu corpo. Todos os seus sentidos serão trevas. Por isso, meu filho, minha filha, olhou, é bonitinho, é bonitinha, fica só aí. Amém? Não passe disso, que é um problema passar disso. Quando nós vamos para o sentido do paladar, é tão perigoso quanto o sentido dos olhos. Eu aprendi com um grande homem de Deus que nessa região abdominal travam-se as piores guerras.
Aqui trava-se a batalha em relação à questão dos apetites glutonários e sexuais. É uma área pesada. Por isso a palavra diz que para que a armadura seja colocada no corpo e ela seja bem ajustada, você tem que colocar o cinto da verdade. Fala para o seu irmão, cinto da verdade. Diz assim para o seu irmão, a verdade tem que ajustar a sua vida. A verdade é a palavra de Deus, ela é quem te ajusta. Não se preocupe, amanhã eu vou falar com mais pausa, com mais calma, porque são princípios que nós precisamos elencar para a guerra espiritual. E é só o comecinho do comecinho do comecinho. Então, baseado nisso, essa semana Deus me deu uma aula. Trabalha nos 5 sentidos, mas especialmente em 3. Não é que os outros não tragam a queda. Nós falamos na visão, nós falamos na audição, nós falamos no olfato, falamos no tato e falamos agora no paladar. Mas eu quero que você trabalhe muito no sentido da visão, muito. Discipline seus olhos. Não vai ser fácil. Eu falo isso sem... Minha esposa me conhece, eu não tenho nada que esconder de Deus, nada, nada, nada. Não adianta eu estar aqui dando uma de bonzinho e ser um sem vergonha lá fora, tá amarrado a destruir. Mas eu fui muito treinado nos meus olhos. Muito, muito por Deus. Tinha momentos que eu falava para ela, é difícil aconselhar algumas criaturas. Teve uma vez que chegou lá em casa, eu já até falei sobre isso, com uma mini saia, que misericórdia. Não tinha nem como olhar para a criatura. Não tinha nem como. Uma blusa onde praticamente os seios estavam à mostra. Mas eu tinha sido tão forjado que eu conversando, eu e minha esposa, não tinha como a gente não visualizar. Mas eu treinado em olhar para a face, não tem como você vai ter que ser muito treinado, meu irmão. E o diabo é tão sujo. Presta atenção, os homens que eu estou falando aqui. Que mesmo você passando por esse princípio, né, vivendo esse princípio, sendo treinado, ainda vai ficar. E aí, porque está querendo olhar? E aí, porque fica aqui na tua cabeça, fica aqui. Entenda que isso é uma voz do capiroto. Que o teu homem interior tem prazer na lei de Deus, amém? Mas eu vou destrinchar isso melhor depois. Nós vivemos um tempo onde a exposição da nudez, ela é pesada. E um dos sentidos que mais você vai ter que trabalhar, meu irmão, minha irmã, são os olhos, seus olhos. Isso é tão sério, que Deus disse que se fosse o caso, você arrancasse seus olhos. Se eles te traíssem e te levassem para o pecado, era melhor você arrancá-los, porque é melhor que se entre sem olhos no reino de Deus, porque lá você vai estar tranquilo, vai ter olhos, não se preocupe, você não vai entrar cego lá, amém, aleluia, do que você entrar no inferno completinho. Aí ele fala também sobre a questão do sentido, do tato, contato. Ele diz assim, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, é melhor que arranque e jogue fora. Trabalhe muito no tato, no tocar. O tocar é pancada. Eu não vou demandar muito tempo hoje, porque a gente vai trabalhar isso há meses. E aí a gente precisa ter cuidado no toque, no tato, no tocar. Tenha muito cuidado. No sentido de tocar, de querer abraçar, de querer, sabe, afoguear a sua vida com aquilo que não tem nada a ver com Deus. Trabalhe também no sentido da glutonaria, do comer. Você precisa disciplinar seu organismo. Não se preocupe. Não se preocupe. Ah, pastor, mas eu não posso jejuar, eu tenho esse problema. Você vai deixar de ter esse problema em nome de Jesus. Você vai deixar de tomar medicamento porque você vai aprender a jejuar. Você vai aprender a jejuar. O jejum é uma arma de guerra poderosa. É por isso que nós trabalhamos no jejum, porque ele faz com que a gente trabalhe nessa região dos apetites, tanto glutonário como sexuais. Então, trabalhe muito no seu paladar. Treine. Não viva só para comer.
Não viva só para comer, porque o seu estômago é um inimigo pesado. Então, fala assim para o seu irmão, você vai ter que aprender a maltratar seu estômago. Maltrate ele mesmo. Não é maltratar comendo, é sem comer. Biologicamente, todo mundo está evidenciando, o mundo está evidenciando isso na internet. O jejum é a maior arma de guerra contra câncer, seja ele qual for. Alguns médicos estão usando um protocolo hoje de nutrição, ou seja, sem comida para matar células cancerígenas. Eles descobriram que o açúcar é a pior desgraça para que tumores cresçam de uma forma terrível. Então, quando você deixa de comer, você está trazendo benefício para as suas células. Alguém passe para o Jordan, tem vários protocolos de médicos, mas eu quero um bem completinho, não muito longo, de médicos. Se alguém puder, eu tenho vários, né? Acho que você deve ter algum salvo. Não, agora, hoje não. Quer dizer, não vamos passar, mas já passa para ele, porque amanhã até isso vai entrar na parada. Nós precisamos entender esses princípios. Médicos renomados, internacionais, estão falando que 24 horas de jejum traz um rejuvenescimento para as células. 36 horas de jejum, acontece o que eles chamam de explosão de vida no seu DNA, nas suas células. Cara, é pesado, mas 5 dias de jejum, 5 dias só água, brota vida dentro de você. Meu Deus, vida. Eu vi isso de vários, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas você não vai começar com 5 dias, que não tem gente que se ficar meio dia aqui já morre. Você fica meio dia sem comer, já morre, imagina 5 dias. Você vai começar com meio dia, depois você vai treinar 24 horas, depois você vai treinar 48, depois você vai treinar 36 e eu profetizo que você vai chegar até uma semana, amém? Eita, menzinho fuleiro esse. Se eu falasse que era um churrasco com picanha, 2 dedos de gordura, tava todo mundo pulando aí agora, gritando. Em suma, até nisso você vai ser treinado. Acho que tem gente dizendo, rapaz, acho que eu vou embora dessa igreja, eu vou ficar nesse negócio, não. O trem aqui é arrochado. Eu vou me embora. Fique à vontade, amém? Só que a gente está treinando um exército. Exército só pega de 18 anos para cima. Cadê o Gabriel? Tá por aí. É ou não é, Selva? Tá comendo feijão agora? Eita! Salada! Eita! E apoio, exercício. Acordando na matina, 5 da manhã. Na casa de mamãe tinha isso? Tinha nada, é? Alvorada, é? Tinha isso na casa de mamãe? Tenho orgulho desse menino, é sério. O que eu tô falando aqui, eu tenho orgulho dele. Eu, o Daniel é o discipulador dele, a gente ama muito. O meu filho não foi, não é por nada, é porque eu senti de Deus que não era para ele ir mesmo. Mas ele tinha um sonho, eu também. Eu disse, não, Daniel, Deus mudou a história, ele sabe disso. Mas a gente vê isso, né? Como Deus trabalha na vida do Gabriel. E eu tenho muito orgulho dele. Muito orgulho de você, cara. É sério mesmo. Aleluia. Menino não entra no exército. Pode entrar menino, mas sai homem. Diga assim pro seu irmão: se você entrar aqui como menino, você só vai ficar como menino se você quiser. Porque você vai ser formado como um homem ou uma mulher de guerra. Se você quer aprender a guerrear, comece trabalhando nisso dentro de você. Mas não se preocupe, porque eu já sou um resumozinho. Fica tranquilo, até o final do ano você vai, né? Talvez a gente faça até aqui sei lá, final do ano, uma festa poderosa aí pros guerreiros aí, Libertadores. Pega uma camisa, né? Bota lá, Libertadores que é merecedor, sei lá, a gente vai ver alguma coisa. Mas você vai ser treinado. Só que, fala assim pro seu irmão, para iniciar essa guerra, você tem que primeiro trabalhar em você. Começando por esses sentidos. E compreendendo as Escrituras. Efésios 5.
E aí a gente vai parar aqui nesse verso 1 e 2. Juntos, vamos ler? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Sublinha essa parte. Vai no teu celular, não sei o que você está usando aí. Se não estiver usando Bíblia, traz Bíblia de página para lamber mais. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou de que forma? Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você sabe o que era essa oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus? Alguém sabe o que era essa oferta? Ela tanto poderia ser de especiarias, como ela poderia ser de gordura. Não tem cheiro melhor. Alguém? Eu vou falar com amor, tá? Tem algum vegano aqui? Estou com medo de levantar a mão, pastor. Tem algum vegano que eu orar por você agora? Senhor, sai todo espírito de vegano, tô brincando. Porque tem cheiro melhor do que uma gordura de picanha na brasa. Aquele charque 2 pelos com 2 dedos de gordura assim, na frigideira. Hum, hum, hum. Aquele charque de cupim na pressão. Com aquele feijão. Não, 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 misericórdia, parar. Tô na limpeza hepática, aleluia. Tem cheiro de gordura melhor do que isso? Ou tem cheiro melhor do que de gordura? Não tem. Fala pro seu irmão assim: você tem que ter esse cheiro para Deus. Seu cheiro tem que exalar o perfume de Cristo. Uau! Uau. Exale o bom perfume de Cristo. Seja uma oferta de amor e sacrifício. Seja esse aroma agradável, onde o papai vai. Os anjos vão dizer: o que foi, pai? Um Fagner, que menino cheiroso. Hein, Teca? Eita. Ficou vermelhinha ela agora, já é branquinha. Que cheiro bom. Olha só, que cheiro gostoso. Quando você estiver caminhando, seja esse perfume para Deus. Não vai ser fácil, porque o diabo também vai estar na contramão, tentando de todo custo te tirar do caminho e te tirar do propósito. Não, vamos ler o 3, porque dá uma coceira, dá um comichão, tem que ler o 3, tem que ler o 3. Vamos lá, 3, para terminar mesmo agora, senão misericórdia. Vamos lá, juntos! Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são para... Rapaz, não é para mim, não tem nada a ver comigo, mas eu dava a melhor salva de palma para Deus. A melhor, a melhor, a melhor. A melhor, meu irmão, a melhor, meu Deus! Meu Deus! A gente para aqui só por enquanto, porque teremos muitos meses pela frente estudando isso aqui. Mas para deixar você bem curioso, depois do capítulo 5 de Efésios, qual é o capítulo que vem? É lógico que é o 6. E o 6 trata de batalha espiritual. Então olha para o irmão e diz: já saquei, já entendi. Mas quem entendeu de verdade? Se você quer ser um guerreiro e quer entrar na guerra, você tem que começar a trabalhar algumas coisas mega, super importantes. Quem aqui gosta de matemática? Levanta a mão bem alto. Você é anormal. Estou brincando. Eu estou brincando, gente. Estou brincando, eu estou brincando. Eu estou brincando, estou brincando. Eu também gosto, minha esposa sabe disso. Eu realmente, assim, sou muito rápido, né, em cálculos. Gosto muito. Mas vamos lá. Quando a gente estudou matemática,
Nós já entramos em raiz quadrada? Não. Álgebra. MMC. MDC. Você aprendeu que 1 mais 1 são? E 2 mais 2 são? Fala para o irmão assim, não queira entrar na guerra espiritual de qualquer jeito. O pau vai cantar e você vai se dar mal se não aprender os primeiros princípios. Deus te abençoe. Vá na paz e se prepara para amanhã. Glória a Deus, aleluia. Beijo no coração. Vamos junto, vamos embora, aleluia. Eu com meu vinagre aqui, eu